Vamos falar de LeBron James, Você tem, assim, é o LeBron James, né? Quando a gente vai falar de LeBron, tem uma possibilidade de falar de LeBron, a gente vai falar de LeBron, vai botar na thumb, porque todo mundo ama o LeBron, todo mundo quer saber do LeBron, todo mundo quer saber o futuro do LeBron James, e eu continuo achando que ele não vai se aposentar. Eu acho que quando ele for se aposentar, vai ser aquela turnê de despedida, tipo, que o Kobe fez, e ele vai ser homenageado em cada cidade e tal. Só que eu admito que eu fiquei com um pouco de medo essa viagem dele com os jogadores do Cleveland Cavaliers, porque, sei lá, viajando e jogando golfe, ele tá fissurado em golfe agora. Meu medo é ele gostar muito dessa vida de aposentado e falar assim, pô, será que eu preciso voltar a jogar mais um ano? Fazer 42 anos esse ano e tal. Mas eu continuo achando que ele vai continuar. E nos últimos dias surgiram... eu sinto que surgiram novos destinos pro LeBron, né? Porque a gente vê o Minnesota Timberwolves e o Miami Heat fazendo movimentações ali agressivas. Já que você tá sendo agressivo, vamos trazer o LeBron? O Minnesota Timberwolves precisa ali de um power forward. E o Miami Heat, obviamente, precisa ali de jogadores pra colocar ao redor do Giannis e do Ben Adebayo. Só que, obviamente, é muito mais provável, muito mais plausível o Miami Heat por conta do LeBron provavelmente o maior jogador. Talvez o Dwayne Wade seja o maior jogador em termos de idolatria, né? Mas o melhor jogador da história do Miami Heat é o LeBron James. E eu lembro que na época que ele saiu, o Pat Riley ficou muito chateado com a forma como o LeBron saiu do Miami Heat, mas saíram notícias de que o LeBron não tem mágoa do Miami Heat. Tem os destinos que a gente já discutiu muito ao longo dos últimos meses, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Tem a possibilidade dele ficar no Los Angeles Lakers, mas saíram notícias de que nesse momento a prioridade dos Lakers é encontrar um pivô, não é a renovação do LeBron James, né? Então... a gente tá aqui, vai ser uma das grandes notícias da próxima semana, quando sair eventualmente a notícia de o que vai ser o futuro do LeBron James. Gui, o que você acha? O que você acha que vai acontecer com o LeBron? Pra onde você acha que ele vai? Cara, é difícil, né? Porque, primeiro, a gente vê a postura do Lakers. Tudo bem, acho que se tivesse uma franquia na NBA que teria culhão de fazer isso com um jogador como o LeBron James, seria o Lakers. Acho que é a única franquia, mas você ter para mim e para você, que na minha última participação que a gente foi de LeBron, você concordou que ele era o segundo melhor jogador da história? Foi um erro. Foi um erro. Ele é o maior jogador da história. Mas é difícil a gente ver um jogador como o LeBron sendo chutado assim dos Lakers, mas é o que parece, né? O LeBron já deu a entender que para ficar no Lakers queria o máximo, e os Lakers parece que não vão fazer questão nenhuma de oferecer esse montante de dinheiro para o LeBron. E você poderia até argumentar, não, vamos, LeBron, primeiro deixa a gente pegar uns contratos aqui, depois a gente assina com você. Mas se fosse isso, as notícias não seriam tão desesperadoras assim como parecem para quem quer ver o LeBron no Lakers. E aí o que eu falei da última vez, eu continuo falando aqui. Eu acho que o time que reúne as estrelas, reúne o brilho que é ter o LeBron seria o Golden State Warriors. Talvez o Miami Heat agora, Sim. como você bem falou. Mas acho que colocou-se o Miami Heat na história. Mas seriam esses dois times, cidades grandes, cidades que tem todo o glamour aí que o LeBron pede, e times que têm estrelas. Não diria que são times competitivos, mas são times que têm estrelas para rodear o LeBron de jogadores que ele vai sentar na mesa e conversar de igual para igual. E acho que isso que motiva o LeBron. Não seria, não, Devin Vassell fez uma boa temporada, ele vai jogar nos Spurs, conversar e debater com Devin Vassell de igual para igual. Não. Ali seria Curry, seria Dre, seria Giannis, seria Ben Adebayo, seria outro nível de jogador aqui. Eu acho que se incluiu o Miami Heat na conversa, mas até então acho que eu continuo firme no Golden State Warriors. Então, parênteses aqui sobre o San Antonio Spurs, acho que esportivamente, acho que faria muito sentido, né? Ele ser o jogador da posição 4, trazer a experiência. Só que se eu sou o San Antonio Spurs, eu não quero trazer esse circo, a atenção,
o circo midiático que seguiria o LeBron possivelmente no último ano. Eu acho que criaria mais pressão num time que já vai entrar pressionado na última temporada. O Wembanyama, a opinião pública meio que virou nele, né? Acho que tem muita gente já que não gosta do Wembanyama e tal, então não acho que faria sentido nesse ponto. Eu tenho um palpite, mas antes de falar o meu palpite, Gui, eu acho que a gente tem que discutir qual que é o valor do LeBron nesse momento, né? Porque, assim, de novo, é muito fácil falar, o LeBron tem que aceitar menos e tal, só que ele olha pro... Se você pega o LeBron ao longo da carreira dele, né, desde 2003, ele agregou o quê? 10 vezes mais de valor à NBA do que ele recebeu em salário? Talvez mais do que isso, talvez mais do que isso. Então, você tem um argumento que o LeBron sempre recebeu menos do que ele mereceria, né? Tipo, ele assina com um time aqui, só que ele vai vender de camisa esse time e vai vender mais de ingresso. Aquele ranking da Forbes lá, sim, o time ganha 10% de valor só por ter o LeBron James na road trip de despedida. E assim, o Cleveland Cavaliers, né, o valor do Cleveland Cavaliers antes do LeBron e aí depois que o LeBron sai, aí depois que o LeBron volta, é um dinheiro que ele não vê também, né, essa valorização da franquia. Então, eu acho muito justo ele não querer abrir mão. Eu acho muito justo, só que se ele quer se colocar na melhor situação possível para ele vencer mais um título, aí ele vai ter que colocar na balança o que é a prioridade pra ele. Porque eu acho que aí os dois... Se ele quer o salário máximo e brigar pelo título, eu não acho que exista esse cenário perfeito pra ele. Pra ele ir pro Cleveland Cavaliers, teria que ser uma signing trade com o Cleveland Cavaliers mandando o Jared Allen, provavelmente. Então o máximo que ele poderia assinar seria 30 e poucos milhões de dólares, que é o contrato do Jared Allen. O Miami Heat, eu sinceramente não sei como seria essa conta no momento, mas também não seria nem perto do salário máximo. O time no mercado que tem mais dinheiro para oferecer pro LeBron é o Golden State Warriors. Mas o Golden State Warriors, me desculpa, não te traz uma chance de competir pelo título. Você bota o LeBron, mesmo que o Jimmy Butler volte na virada do ano sendo o Jimmy Butler, a gente acabou de ver as finais da NBA, as finais de conferência. Um time com Stephen Curry de 38 anos, o LeBron 42 anos, que ele vai completar em dezembro, Jimmy Butler acho que tem 36, Draymond Green, se não me engano, tem 36 também. Não tem perna pra disputar com o San Antonio Spurs, com o Oklahoma City Thunder e com o New York Knicks. Não tem. E seria legal, seria uma baita história, mas também não leva. E assim, eu não vejo nenhum... A não ser que o LeBron, vou assinar pelo mínimo de veterano. Não tem uma situação que ele vá e vai ser um time que é um dos favoritos ao título. Eu acho que é um time que vai estar ali na segunda parte, mas acho que você tá buscando ali uma forma de você ter um último ano ali digno, né, e uma história legal. Eu acho que a história mais legal seria um retorno de novo pra Cleveland, mas eu não tenho sentido muito o ânimo do Cleveland Cavaliers por isso. Por isso que o meu palpite é o mesmo que o seu, Gui. Eu acho que ele vai pro Golden State Warriors, porque de todos os times, é o que parece que tem mais interesse no LeBron, que ofereceria mais dinheiro. O Lakers claramente ali tá dando sinais de que, beleza, se você quiser dar um grande desconto pra gente, a gente gostaria. Se não, beleza. Eu acho que desde há muito tempo que parece que o Golden State Warriors é o time que tem mais interesse e que tá fazendo mais força pra contratar o LeBron. Dito isso, é uma história legal o LeBron fechar a carreira dele num time que não vai ser o time dele, é o time do Stephen Curry. A gente descobriu isso com o Kevin Durant 10 anos atrás, não importa, é o time do Stephen Curry. É isso, o último ano do LeBron? Eu acho mais provável, mas eu não sei se é um último capítulo legal pro LeBron. Os veteranos, normalmente, a gente pouco lembra, né? Mas muitos desses veteranos têm essa última corrida e poucos têm uma história legal para contar. Karl Malone, Steve Nash, Gary Payton, Hakeem The Dream Olajuwon, muitos do próprio Jordan Wizards. Vários jogadores aí fizeram isso para ser aqui. Hoje eu tô clubista pra caramba, mas o Tony Parker indo pro Charlotte Hornets. São poucos desses times que saem e tem uma história legal. Normalmente é uma história ruim. Então,
Mas aí, por outro lado, a gente não vê muito o Lakers parece querer mantê-lo, né? É um relacionamento que já acabou, né? Parece que tem uns 2 anos esse relacionamento já acabou, desde a venda do Uhum. Lakers, que esse relacionamento parece que já acabou. Então, é aquele relacionamento que eles se aturam pelos filhos. E, No caso obviamente, do LeBron, literalmente. a gente vê que o LeBron gosta dos jogadores, gostou do que ele viu em quadra, mas o relacionamento que o LeBron é muito maior do que só os jogadores, né? O Uhum. LeBron é uma instituição que bate igual para igual com muitas franquias por aí. Nesse nível de relacionamento, parece que a dinâmica dele com o Lakers já deu ruim há muito tempo. Então, acho que isso, infelizmente, é ruim para a NBA, porque acho que seria. Eu não sou fã do Lakers como torcedor de San Antonio, mas seria a história mais legal a se ver, pensando para a NBA, que esse relacionamento terminasse. A maior franquia da história da NBA, tendo o segundo melhor jogador se aposentando lá. Então, se ele for para qualquer outro time, essa história vai ficar capenga, vai ficar estranha. Então, acho que não é bom para ninguém. E aí, como você falou, nessa movimentação, parece que dificilmente ele vai para um contender real para Uhum. disputar alguma coisa. Não só pelo salário, mas pelo circo. E aí, os times americanos que têm uma temporada regular normalmente estressante, dificilmente querem esse circo no entorno, né? Então, por conta disso, acho que o Thunder tem a chance de levar ele. Acho que não levaria. Os Spurs, o Knicks, que nenhum desses faria o movimento de colocar o LeBron lá, porque seria um circo muito grande que ninguém quer. O melhor pro LeBron teria sido o Knicks não ter sido campeão, ter sido eliminado nas finais de conferência, porque muita gente não lembra, né? Quando ele sai do Cleveland Cavaliers a primeira vez, em 2011, o plano era ele e o Dwayne Wade irem pro New York Knicks juntos. Só que o que Com o saiu de, Carmelo. só que o que saiu de notícia, o Carmelo seria um ano depois, ele é trocado depois, né? Só que o que saiu de notícia é que a apresentação do New York Knicks foi tão ruim que o LeBron e o Dwayne Wade falaram assim, pô, não dá pra gente ir. Aí eles vão pro Miami Heat, convencem o Chris Bosh, o Dwayne Wade fica no Miami Heat, no caso, né, renova com o Miami Heat, eles convencem o Chris Bosh a ir pra lá também, né, então, só que agora é uma nova era, pessoas diferentes e tudo mais, só que aí o Knicks foi campeão, não tem como botar o LeBron agora nessa equação, né? Pessoal, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Além do Golden State Warriors, eu tenho um palpite B. Eu acho que ou ele fica no ou ele vai pro Golden State Warriors, ou ele fica ali, vai ser um contrato de 1 ano menor com os Lakers, e aí vai ser a turnê de despedida, ele jogando com o filho dele, e assim se encerra a carreira do LeBron. Eu não sei porquê, o Cleveland Cavaliers, eu acho que faria sentido esportivamente pra equipe. A equipe precisa de um norte, mas eu não sinto a equipe com nenhum... Pode ser que, sei lá, terça-feira abra o mercado e ele assinou com o Cleveland Cavaliers. Eu tô maluco, Gui? Você também tem essa sensação de que não sai nada do Cleveland Cavaliers, tá, tipo, muito interessado no LeBron? Eu não sinto o interesse dele no LeBron. E aí o LeBron Em vai querer defesa pro... do, Ele vai querer pro time que não tá tão animado em receber ele? em defesa dos Cavs, não tá saindo rumor deles de nada, né? Nenhum. Surgiu que os Bucks pediram o Ivan Mobley, surgiu que alguma equipe poderia conversar do Ivan Mobley, mas não saiu nada do Cavs em nenhum lugar. Então o Cavs está bem se fingindo de morto. Então pode ser que seja uma estratégia e nos bastidores eles estão trabalhando exclusivamente com o LeBron. Pode ser isso. Porque o Cavs é uma das franquias que está sem nenhuma notícia saindo deles aí recentemente. É. Mas, sei lá, tudo... Vai ser triste quando ele se aposentar. Vai ser uma nova era da NBA. E, assim, ele não vai conquistar o 4º título dele, né? Acho que a gente pode... 4º título não, 5º título, né? Que ele tem 2 com o Miami Heat, 1 com o Cleveland Cavaliers e 1 com Los Angeles Lakers. Mas, sei Quantos lá... o Jordan tem mesmo? Oi? Quantos que o Jordan tem? Eu não sabia que... Assim, o melhor jogador da Não, história da só NBA é um perguntando. ranking. É um ranking. Não, só perguntando quantos, só para
Sim. Que eu esqueci. Bill Russell tem 10, o Michael Jordan tem 6. Michael Jordan tem 6 numa das eras de menos talento na NBA. E aí? Michael Jordan... Só tava perguntando aqui. O Michael Jordan não teve que enfrentar Stephen Curry, não teve que enfrentar super time do San Antonio Spurs, não teve que enfrentar... Enfim. Não vai ser essa discussão que a gente vai ter aqui agora.